E se a gente descobrisse que a palavra mais importante da nossa língua, tipo aquela palavra que sustenta toda a capacidade humana de afirmar verdades, não significa absolutamente nada sozinha? Nossa, isso soa muito contraditório logo de cara, né? Pois é, soa mesmo. Mas é tipo tentar construir uma ponte gigantesca usando só os pilares, sabe? E esquecer totalmente o tabuleiro que liga um pilar ao outro para a pessoa poder atravessar. E na linguagem, essa ponte invisível é o que a gente chama de pura cópula. Exato. Certo. Vamos desvendar isso hoje, no nosso mergulho nos materiais de hoje, que incluem trechos fundamentais do livro Trivium, da irmã Miriam Joseph, e várias anotações de lógica clássica. Aham, é um material denso, mas muito revelador. Muito. A nossa missão aqui é desvendar o mistério do verbo ser. Entender por que, para a lógica clássica, ele não é bem uma ação, mas sim o verdadeiro sinal de igual que organiza todo o nosso pensamento. O que é genial, porque a gente usa o verbo ser o tempo todo sem pensar. O tempo todo. Mas aí eu te pergunto, como é possível que o pilar principal de uma frase declarativa seja uma palavra totalmente vazia de sentido físico? Bom, para entender como o verbo ser funciona como essa ponte, a gente precisa primeiro olhar para a anatomia de uma frase sob a lente da lógica, né? Tá. E como a lógica classifica isso? Ela classifica as palavras pelo que elas realmente entregam. E aqui a gente entra num conceito técnico bem importante das nossas fontes. A pura cópula é uma palavra estritamente sincategoremática. Ah, calma aí. Sincategoremática. É um palavrão. Vamos quebrar isso para quem está acompanhando a gente. É um jargão assustador, eu sei. Mas é simples. Pense em palavras como homem ou árvore ou verbo correr. Elas trazem uma imagem imediata à nossa mente, certo? Certo. Eu falo árvore, eu vejo uma árvore com folhas, tronco. Isso. Essas são palavras categoremáticas. Elas têm significado material, significado em si mesmas. Já as sincategoremáticas não possuem significado próprio. Tipo o verbo ser. Exato. O verbo ser, atuando como pura cópula, não traz imagem nenhuma. Ele serve única e puramente para conectar o sujeito ao predicado. Então ele não expressa um movimento ou uma ação acontecendo de fato. Nem um pouco. Ele expressa apenas o ato de predicação. É uma declaração formal de que existe uma relação entre duas coisas. É, o Matenel traz uma metáfora matemática que eu achei fantástica, que a cópula funciona exatamente como o sinal de igual em uma equação. Essa é a melhor forma de visualizar. Porque, tipo, ao dizer o céu é azul, a cópula estabelece uma identidade lógica. Sem ela, a gente não tem um pensamento completo, né? O que é fascinante aqui é que a ausência de significado material da cópula é exatamente o que permite que ela faça o trabalho dela. Como assim? Se o sinal de igual tivesse um valor numérico próprio, ele estragaria a equação. A cópula tem que ser vazia para ser uma estrutura de ligação pura. Caramba, verdade. É como se os conceitos, tipo, as palavras com significado, fossem tijolos, e a cópula fosse o cimento invisível ali no meio. Perfeita essa analogia do cimento. Porque sem o cimento, a gente tem só uma pilha de tijolos desconexos no chão, sabe? A gente não tem uma parede que fica de pé. E se a cópula é o cimento que une esses tijolos, a gente precisa entender como a lógica separa esses materiais de construção para testar a realidade. Tá, então a gente sai da gramática básica e entra na estrutura da proposição que o Trivium foca tanto. Isso mesmo. Na lógica, toda proposição possui duas coisas: a matéria e a forma. Matéria e forma. Sim, o sujeito e o predicado, os seus tijolos, eles são a matéria. Ok, são o conteúdo cru. E a cópula é a forma. É ela que dá aquele formato final de afirmação ou negação para a frase. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise, porque isso nos leva ao que os textos chamam de teste da verdade, né? Exatamente. O teste da verdade determina se uma frase pode ser julgada. Toda frase declarativa simples precisa ser composta de 3 elementos. Que seriam o sujeito, a pura cópula e o complemento subjetivo. Perfeito. Sem a presença dessa cópula, seja explícita ali na frase ou escondida, a frase não atinge um status lógico. Ou seja, ela não pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Isso.
Ela é reduzida a um mero amontoado de palavras. Isso mostra como a nossa linguagem é poderosa, sabe? A gente não tá só apontando para objetos no mundo, tipo céu, azul. A gente está criando sentenças estruturadas que podem ser julgadas pela realidade. Isso levanta uma questão importante. Nossa mente precisa desesperadamente dessa estrutura formal para processar a verdade das coisas. Sim, a gente precisa dessa separação entre apenas existir e ser alguma coisa. Mas eu vejo uma armadilha linguística enorme aí. Qual? Porque tendo estabelecido que a cópula é esse sinal de igual ao cimento vazio, a gente tem que lembrar que o verbo ser nem sempre age como essa ponte vazia. Ah, com certeza. A gramática prega peças na gente. Pois é, às vezes ele carrega o peso do mundo todo na frase. Como a gente diferencia os dois casos? As fontes abordam exatamente esse erro comum, que é confundir o verbo ser de existência com a cópula. Tem um exemplo muito bom que eles dão com a palavra Deus, não tem? Sim, o material usa duas frases simples para contrastar. A primeira é: Deus é. Só isso. Deus é. Ponto. Só isso. E aqui o verbo é intransitivo e significa literalmente Deus existe. Ah, então ele não é sim categoremático, hein? Não mesmo. Ele se torna categoremático. Ele está cheio de significado. É a própria existência ali. Tá, mas e a segunda frase? A segunda é Deus é bom. Aqui a coisa muda de figura. O é perde totalmente aquela função de existência autônoma. Ele volta a ser o cimento invisível. Ele age puramente como elo sim categoremático, ligando o atributo bom ao sujeito. Entendi. Então a regra de identificação é: se o verbo atua só conectando um atributo ao sujeito, sem trazer aquele peso da existência física por si só no contexto da frase, ele é a pura cópula. Essa é a regra de ouro do Trivium para isso. Espera, então me deixa eu fazer um teste rápido aqui. Pushback prático. Vai lá, manda. Quando alguém vai recitar Shakespeare e manda aquele clássico ser ou não ser, eis a questão, a gente não está falando de cópula de jeito nenhum aí, certo? Com certeza não. Porque estamos falando da pura existência mesmo, de viver ou morrer. Não está conectando atributo nenhum. Exatamente. Nesse caso do Hamlet, o ser carrega todo o peso da existência material. Sua observação foi cirúrgica. É o melhor jeito de consolidar o conceito. Ufa, passei no teste então. Mas olha, me surge outra dúvida. E as milhares, talvez milhões de frases que a gente fala e que não utilizam o verbo ser? Ah, aí a gente entra na genialidade da gramática. Porque, tipo, como elas podem ter valor lógico se tá faltando esse sinal de igual nelas? Eu falo, chove muito, o carro corre. A resposta está na camuflagem gramatical. A gramática cria atalhos para a gente não falar que nem robôs. Então a cópula tá lá, só que disfarçada. Isso, o Trivium demonstra como verbos de ação simples escondem uma cópula na estrutura íntima deles. O exemplo do material é: o sol brilha. Tá, o sol brilha. Cadê o verbo ser aí? A lógica faz um processo de expansão para testar a frase. Ela converte o sol brilha para o sol está brilhando. Nossa, verdade. O sol está brilhando. Viu? O papel do atributo fica claro. Nessa forma expandida, a pura cópula está liga o atributo contínuo brilhando ao sujeito sol. Caramba! Isso prova que, mesmo nas formas verbais de ação mais simples, a estrutura lógica é exatamente a mesma, só está oculta no dia a dia. Se conectarmos isso com o panorama geral da linguagem, fica óbvio que a gramática inventa atalhos e a mente lógica desfaz esses atalhos para retornar à estrutura de ligação SEP, sujeito a predicado. Tudo se resume a SEP, no fundo. Mas tem uns verbos que ficam num limbo, né? Os verbos de ligação que não são o ser. Isso, tipo parecer ou cheirar. O material fala deles. Se eu disser, o ar cheira bem, tá ligando o ar com bem. É cópula. A lógica clássica chama isso de pseudocópula. Pseudocópula. Falsa cópula, então. Isso. Embora liguem os termos, não são puras cópulas porque carregam bagagem semântica. Eles não estão totalmente vazios. Exato. Eles mantêm um traço de percepção sensorial. Cheirar bem, parecer bom, passa por um filtro de quem percebe. Não é um fato objetivo cru como o sinal de igual puro. Nossa, isso é muito útil para a vida real. Porque a gente precisa separar o que é uma afirmação de fato do que é uma
afirmação de percepção, né? E aí que entra a relevância disso tudo. A pura cópula é o requisito absoluto para transformar sons ou letras soltas em proposições lógicas de verdade. É o exato ponto de intersecção onde a gramática, que as fontes chamam da arte de inventar símbolos, se encontra com a lógica, a arte do pensamento. Duas das essências fundamentais do trivium. Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente e não é nenhum filósofo clássico? Significa proteção. Proteção. Como assim? Porque dominar o conceito da pura cópula permite que a gente desmonte absolutamente qualquer discurso retórico complexo. Ah, tipo falas políticas ou aqueles jargões corporativos intermináveis. Isso mesmo. Você pega um discurso gigante e confuso, procura a cópula e reduz tudo à espinha dorsal geométrica. S é P. Sujeito é predicado. E aí você vê se a pessoa está afirmando alguma verdade que pode ser testada ou se ela está só jogando um monte de palavras categoriemáticas vazias no ar para impressionar. Exato. É a ferramenta definitiva para quem deseja consumir ou produzir informações com exatidão, ficando imune a ruídos e manipulações. Impressionante como um verbozinho de 3 letras tem tanto poder oculto. E o mais irônico é o poder dele vir justamente dele não ter um significado autônomo. Pois é. Bom, para a gente encerrar esse mergulho fascinante, eu quero deixar uma provocação final para reflexão futura. Algo que as fontes sugerem nas entrelinhas. Adoro essas provocações. Pensa bem, se a nossa capacidade de expressar absolutamente qualquer verdade sobre o universo depende inteiramente de uma palavra sem significado próprio, que é um mero elo de ligação, o que isso nos diz sobre a realidade? Talvez a verdade absoluta não resida nas coisas materiais em si, nos tijolos, Nossa, sim. mas sim nas relações invisíveis que a gente é capaz de enxergar e estabelecer entre elas com o cimento. Fica aí esse pensamento para explodir a cabeça hoje. Maravilhoso, foi uma ótima análise. Com certeza. A gente se vê no próximo mergulho. Até lá!